2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos ao Dia de Reflexão na TSF. Eu sou Maria Helena Freire e tenho comigo José Pedro Silva, Maria Escaja e João Maria Joné. Ainda à distância, mas na próxima sessão já estaremos juntinhos uns com os outros e já podemos conversar com as cuspidelas uns dos outros. Como é que se sentem em relação a isso, meus caros? Ofendida com essa com essa crítica. Ninguém crítica. se cospe. Mas olha, Maria Escaja, tu enfiaste o barreto, atenção, agora ficou toda a gente a perceber que eras tu, não é? Exato, eu falo assim a mandar para a frente. É verdade. Mas bem, Estou a brincar, não é? Mas antes de saborearmos as cuspidelas uns dos outros, vamos saborear o nosso café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Nos últimos dias voltou a circular a ideia de que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, estaria doente e até poderia morrer em poucos meses. O motivo, o reaparecimento de marcas na sua mão. Há quem diga mesmo que poderá acontecer em fevereiro e até especificam o dia 7. Não me lembro do nome do indivíduo que vi, mas eu sei que ele especificou no TikTok dia 7 de fevereiro, portanto estejam atentos a isso. Zé Pedro, com a saúde não se brinca, já sabemos, mas se fôssemos brincar, porque nós gostamos de o fazer, portanto isto tudo é hipoteticamente, isto seriam boas ou más notícias para o mundo? Olha, tens toda a razão quando dizes isso, de facto, e nós temos um bocado esta mania. Eu não aprecio os diagnósticos médicos feitos por leigos através de imagens. Tivemos também isto com Vladimir Putin logo no início da guerra, várias conspirações. Relativamente a Trump, só vi aquela imagem que até me parecia, de repente até parecia ouro a correr-lhe nas veias. A verdade é que, olha, não desejo mal a ninguém, apesar de reconhecer, como é evidente, vamos lá, que podemos imaginar que se Hitler tivesse apanhado sífilis, sei lá, ali por volta de 1931 a 32, a nossa história teria sido outra, mas enfim, não sou médico. Sei uma coisa, sei que analisando politicamente o futuro dos Estados Unidos num caso de um acontecimento desses, de impedimento permanente do Donald Trump, sabemos que subia J.D. Vance, e não de forma interina. E, portanto, como presidente, para assumir o mandato. E isso aí é uma grande incógnita, não é? Apesar de encontrarmos quem diga que seria a pior emenda que o soneto, há outros que dizem o contrário. Não consigo tirar uma conclusão. Sei que nós em Portugal tivemos um caso parecido que foi a seguir ao Marquês de Pombal, quando veio o Marquês da Angeja. O povo dizia havia um adágio na altura que era mal por mal antes o Pombal. Não sei se nos Estados Unidos eles não diriam mal por mal antes o Trump. Não sei, mas pronto, mas não faço diagnósticos e não desejo mal a ninguém. O meu desejo é que certas figuras políticas desapareçam de forma política e por força do voto e da democracia. Isso é que era brutal, isso é que era mesmo um grande desejo. Johnny, aqui achas que estamos no plano da transparência ou do voyeurismo político? Também não querendo desejar mal a ninguém, imagino tu. Eu ainda não recuperei muito da tua entrada neste podcast e estou a pensar seriamente apresentar a minha carta de demissão. Mas acho que também tenho uma resposta mais definitiva do que o José Pedro. Tenho a certeza que prefiro que o Donald Trump conclua o seu mandato do que essa hipótese de ser substituído pelo J.D. Vance, porque acho que mal por mal o Donald Trump é um fascista pouco inteligente e o J.D. Vance é um fascista muito inteligente, e para atingir os objetivos do fascismo dá mais jeito uma pessoa ter um cérebro funcional. Portanto, quanto mais o cérebro do Donald Trump for derretendo, melhor para o futuro da democracia nos Estados Unidos. Mas não posso deixar de fazer uma crítica, como já tenho vindo a fazer aqui, à cobertura mediática que foi feita à administração Biden e que é feita a esta administração. Não só por este tema da saúde, em que os indicadores de saúde de Donald Trump são bem mais
escarrapachadamente preocupantes do que os de Joe Biden nesta fase do mandato, ou até no fim do mandato. Joe Biden estava velho, o que eu saiba não é crime. Donald Trump está a esconder uma coisa qualquer que se passa com ele, que é um bocadinho diferente. Mas para além disso, mesmo em temas como o aumento do custo de vida, o aumento do custo das mercearias, como Donald Trump diz que é um termo antiquado, a verdade é que a imprensa deixou de ter o nível de preocupação que tinha, apesar dos preços estarem mais altos, do que tinha durante a administração Biden. Isto porque gosta de transmitir reality TV e dar-lhes menos trabalho de escrutínio, e entretém-os mais lá nas salas de imprensa do que terem que ouvir uma administração competente e chata a fazer coisas acontecer. Portanto, é isso. Isto andam aí muitas teorias sobre se estas marcas na mão aparecem todos os meses, que tipo de tratamento intravenoso é que aquilo representa, se ele vai morrer ou não. Eu, acima de tudo, diria que se fosse da administração Biden, essas teorias estavam nas primeiras páginas do New York Times. Como são nesta, não estão. Maria, seguindo este pensamento, o quão longe é que poderá ir uma marca na mão, uma mancha na mão? E outra questão, será que ele prefere ser visto como fragilizado a usar maquilhagem para esconder esta mancha? Eu acho que ele não soube, eu acho que ele deve ter posto aquele bocado de base a ele próprio. Eu dei-me ao trabalho de ir comparar, ou tentar comparar, a base que ele tinha na mão com a base da Melania, mas também não fui confirmar se a Melania lá estava. Mas pronto, pensei, ele reparou que aquilo estava demasiado, que se notava demasiado bem, pediu base a alguém que estava ali ao lado. Alguém disse, queres que eu ponha? Ele disse, não, eu ponho. E ficou naquele bonito estado, porque ele não me parece uma pessoa muito talentosa no geral. Contudo, eu tenho pena. Eu no outro dia fui parar a um buraco da internet, que é pessoas, defensores do Trump, claro, que acham que os famosos de Hollywood andavam a tirar hormonas e sangue a crianças para ficarem jovens, para se manterem jovens. E então tenho pena que estes buracos das teorias da conspiração não estejam a tecer teorias da conspiração sobre o Trump, porque acho que está mesmo propício a isso. Acho que ele está mesmo no ponto para que as pessoas desenvolvam teorias da conspiração sobre ele. Tenho muita pena que não estejam a fazer. Este é o meu comentário sobre as manchas do Trump. Tenho pena que não estejam a conspiracionar melhor. Então, aqui, ao vivo e a cores, não tanto ao vivo e a cores, mas Maria Escarja está a incentivar a teorias de conspiração sobre o Trump, só para que toda a gente perceba bem o que é que está a acontecer. Eu nunca escondi que sou fã de teorias da conspiração. Tenho saudades de quando as teorias da conspiração estavam reservadas para um grupo de chalupas e não estavam tão amplamente disseminadas. Contudo, não posso negar o meu fascínio por elas. Tipo, fascina-me porque as pessoas conseguem desenvolver coisas tão estapafúrdias a partir de uma coisa tão pequena, que eu acho fascinante do ponto de vista da mente humana, como é que olhamos todos para a mesma coisa e antes era tipo uma ou duas pessoas que interpretam de uma forma tão fantástica, mas hoje em dia pronto, viraram mais perigosas e têm uma adesão maior do que tinham quando eram mais divertidas. Mas para infortúnio... Maria Escarja tem... Sim. Não, eu ia só para terminar, ia só contar-vos uma piada que li do The Onion, muito rapidamente, porque acho que é a melhor sobre este tema. O The Onion escreveu que a entourage toda de Donald Trump não está nada preocupada porque a mão ainda é a parte do corpo que está melhor. Eu achei muito boa. É boa, é. Eu não queria cortar, eu queria só dizer que a Maria Escarja está claramente nostálgica pelo tempo em que havia uma distribuição equitativa de maluquinhos das conspirações entre a esquerda e a direita. E infelizmente o que se chama o realinhamento dos resingões tem dado muitos ganhos à direita e perdido muitos votos ao lado político da Maria Escarja, e nota-se que ela tem saudades disso. Isto é tudo saudosismo. Mas para infortúnio... de esquerda. Agora somos todos sérios e sensatos. Quem? Na esquerda? Sim, claro.
Ok. Pronto, para ti o infortúnio, nós Não não, precisas desse tom. Como se não fosse verdade o que eu estou a dizer. eu aqui não digo, não vou emitir opiniões. Mas para teu infortúnio não vamos à conspiração, vamos sim à reflexão. Vamos refletir. Felizmente ou infelizmente vamos continuar com o Donald Trump porque o homem fornece muito material. O presidente dos Estados Unidos, como já tinha dito, afirmou esta segunda-feira, 25 de agosto, que iria demitir de imediato Lisa Cook, diretora da Fed, da Federal Reserve. Em resposta, o advogado de Cook anunciou nesta terça-feira, 26 de agosto, que a funcionária vai abrir um processo na justiça contra Trump. Esta é, acho eu, a terceira opositora política que Trump ameaça e está a perseguir, pelo menos neste mandato ou neste ano. O presidente dos Estados Unidos ainda anunciou esta terça-feira a possibilidade de aplicar a pena de morte para quem cometer homicídios em Washington, como parte do seu plano para combater a criminalidade na capital do país, algo que já falámos aqui também no podcast. E esta medida surge então no contexto dessa intervenção federal na segurança da cidade. Queria te perguntar a ti, Johnny, se estes despedimentos e ameaças do Trump revelam outra vez um padrão de ataque às instituições, ou é apenas ruído momentâneo, que é o que estamos sempre a discutir sobre este presidente? É sério? É ruído? O que é que estamos aqui perante? Eu acho que é sério mexer com a independência do Banco Federal, do Banco Central, que é uma coisa da Reserva Federal, que é uma coisa que Donald Trump tem ameaçado inúmeras vezes. Ele não pode fazer isto, portanto, o normal será a governadora Lisa Cook continuar a ir a reuniões como se nada fosse, mas não deixa de ser perigoso. Pode fazer o que está a fazer em Washington, pendendo um processo em tribunal, mas não pode fazê-lo, por exemplo, em Chicago, como já ameaçou várias vezes e disse: eu sou presidente dos Estados Unidos, posso fazer o que eu quero. Portanto, estamos aqui a brincar mesmo aos limites da ordem constitucional e, infelizmente, os americanos votaram nisto por ignorância, só posso assumir, ou então por fascismo. E infelizmente o Partido Democrata, na sua vertente institucional, continua em morte cerebral e, portanto, o que critica não é o facto de Donald Trump pôr em causa a estabilidade económica da ordem criada no pós-guerra e, portanto, pôr em causa os rendimentos dos americanos e as suas poupanças e o valor do seu dinheiro, entrar num processo tipo Erdogan que destruiu a credibilidade da moeda turca com opções parecidas, e em vez disso o líder dos democratas na Câmara dos Representantes o que lhe apraz dizer é que Donald Trump está a fazer isto porque isto é a primeira mulher negra nomeada para o Banco Central. Ora, isto não interessa nada para o ponto em discussão e mostra, lá está, a morte cerebral do Partido Democrata no seu topo, que é muito deprimente, mas felizmente há neste momento candidatos e pessoas novas a aparecer que não são tão... parece que produzidas em ChatGPT como os líderes democratas na Câmara dos Representantes e no Senado. A semana passada houve também, isto também podia ser um tema para café, mas é um bocadinho mais de nicho, o John Oliver no Last Week Tonight gozou com o Chuck Schumer porque ele se rege desde os anos 90 por uma família imaginária de classe média de Nova Iorque que, segundo ele, votou em Trump nas últimas 3 eleições praticamente sempre. E, portanto, que os democratas vivem numa prisão imaginária em que têm que responder ao eleitorado que não quer votar neles e não quer nada com eles. E entre isso e a coisa de falar de discriminação racial quando teve a estabilidade da economia, não sei quem é mais burro, mas pronto, o que vale é que no terreno os democratas estão a ter bons resultados com bons candidatos e continuam a superar as margens de Donald Trump por larga margem, e se assim continuar, apesar das ameaças de batota na construção dos mapas para as eleições intercalares de 2026, o mais certo é Donald Trump perder o controle da Câmara dos Representantes e perder a capacidade de fazer muitas destas coisas disparatadas, mas não todas. Lá está, estas duas, por exemplo, mandar o exército para a rua e fazer Washington parecer o Iraque e tentar mudar a independência do Banco Central, essas duas coisas ele vai poder continuar a fazer, como muitas outras coisas estúpidas que, pronto, os americanos compraram durante 4 anos. Maria, antes de Trump ser eleito, houve muitos avisos do seu potencial autoritarismo neste mandato. Chegando aqui, estamos no mês de agosto, já passaram alguns meses, e devemos
pitadas desse autoritarismo, mas parece que os avisos soavam muito mais, eram muito mais alarmistas do que quando agora chegamos e as notícias pouco refletem, se calhar, a seriedade destas decisões. Porque é que achas que isto acontece e o que é que achas destas decisões que ele tem tomado? Eu acho que há sempre um desvalorizar das atitudes de Donald Trump. Aliás, acho que já falámos aqui sobre isso. Que espera-se coisas tão absurdas dele que quando ele faz uma que é absurda, mas não é tão ostensivamente absurda como se esperava e como se previa, não se dá a devida importância. Eu tive a ver notícias sobre este assunto e os condicionamentos de Trump da liberdade no geral são mais que muitos, além desta diretora da Reserva Federal e de Washington, ele também assinou uma bill em que proíbe que se queima a bandeira dos Estados Unidos em protestos. Portanto, quem queimar a bandeira vai para a prisão 1 ano sem possibilidade de liberdade condicional. Sendo que o próprio Supremo Tribunal dos Estados Unidos decretou em 1989 que este ato estava dentro da liberdade de expressão. Ora, eu nunca queimei uma bandeira, também não acho que seja a atitude mais grave que se pode ter. Uma bandeira não deixa de ser um pedaço de tecido e apesar daquilo que representa, mas Donald Trump gosta de condicionar as liberdades no geral, e eu não vejo a sua base. Se fossem os democratas a proibir que se queimasse a bandeira, tenho a certeza que a base republicana ia ficar muito mais ofendida por estarem porque condicionar a liberdade e a condicionar a liberdade de todos e agora não se pode queimar bandeiras. Mas eu tenho sempre a mesma preocupação quando são questões de Donald Trump, que é será que nos está a entreter para, enquanto discutimos estes assuntos, estar a fazer coisas mais graves? Nunca sei, não é? Nunca se sabe bem. Contudo, eu já estou a aguardar paciente e ansiosamente os midterms de 2026 para ver se Trump perde um bocado do poder absurdo que tem e começa a ser mais condicionado nas suas decisões, porque isto é basicamente um louco a correr com a rédea solta e acho que não se pode esperar nada de bom, tal como se tem visto. Não há muita coisa boa que se possa referir deste mandato de Donald Trump. Está rodeado em polémicas, está rodeado em limitações da liberdade do seu povo e eu acho sempre que isso é nocivo e é perigoso e que fomenta, e Donald Trump tem o condão de fomentar ódios e de pôr minorias em perigo e, portanto, eu espero é que isto passe o mais rápido possível e que se consiga reconstruir, que se consiga recuperar os Estados Unidos das garras de Donald Trump e que se consiga reconstruir o país, olha, o país que eu conheci, por exemplo, que não é este, certamente. Zé Pedro, queria te perguntar mais diretamente sobre o artigo que lançaste no Substack ontem à noite. Fala-nos deste selfish made man, como o cunhaste nesse texto e em que abordaste algumas destas questões. Estou aqui a fazer publicidade ao teu Substack, espero que agradeças. Exato. Não agradeço, claro que sim. Não, repara, é um ponto de vista porque Donald Trump apresenta-se como um homem de negócios, um homem que chega a acordo com em tudo o que seja, uma guerra, umas tarifas, qualquer problema que ele tenha da Groenlândia, ele quer chegar a acordo com tudo porque se afirma como um homem de negócios, mas é um péssimo homem de negócios. Eu começo um pouco por aí quando refiro que na Ucrânia esta tentativa de paz, que é sempre meritória, atenção, nós estamos aqui a discutir a estratégia
E Donald Trump destronfou-se, porque ele que tinha a capacidade, enquanto a superpotência, para manter um bocadinho a Rússia com um certo reteio. Nós discutimos isto no episódio anterior, não vale a pena aqui estar agora a perder tempo com isso. Demonstrou logo o tal líder desta superpotência que quer um acordo a qualquer custo, só quer é que eles se entendam. E, portanto, não sei que tipo de negócio é este, quando em cima da mesa tinha que estar, com certeza, outra resposta, uma escalada, seja o que for, algo que impusesse respeito ao outro lado. E depois há uma série de outros exemplos. Nós tivemos agora recentemente uma sondagem nos Estados Unidos em que a simpatia pela imigração dos norte-americanos adultos nunca foi tão grande. Portanto, isto, a maior bandeira de Trump está a ter um efeito perverso relativamente às suas intenções. E no caso agora da economia, que é o que mais interessa, então aí o exemplo é claro, sendo que estes efeitos poderão ser, os efeitos da política de Trump podem ser para muitas décadas. Há aqui uma questão muito interessante. Eu não tenho dúvidas algumas, aliás, nós quando discutimos isto aqui antes das eleições até, não tenho dúvidas nenhumas que o povo americano sabe o que está a fazer. Há bocado o João defendia que foram enganados, já não sei qual é que foi a expressão também, agora não quero repetir esses verbos, mas eu acho que eles não, eles podem estar enganados, mas não foram ao engano, que é uma coisa completamente diferente. Ou seja, o capitalismo de Estado que existe na China é, hoje em dia, ou foi no período eleitoral, e agora poderá começar a perder algum apoio, mas um desejo dos norte-americanos. Enquanto Deng Xiaoping abriu a China e levou-a quase próxima do que é os Estados Unidos, agora Trump está a levar os Estados Unidos ao que é a China. Este capitalismo no Estado é por demais evidente. Houve uma intervenção agora numa empresa, na Intel, recentemente, em que há uma aquisição de 10%, sem intervenção na gestão, mas uma aquisição de 10% da empresa. E agora temos aquilo que é a maior prova desta estratégia, que é uma intervenção na Fed, e em que parece evidente que vai perder a sua independência, com uma admissão que parece perfeitamente ilegal, ouvindo todos os especialistas na área. Mas agora já é muito evidente este caminho, muito evidente. E nós temos, então no continente americano nós temos os piores exemplos de intervenção dos governos nas reservas federais, nos bancos centrais, se quisermos, na moeda, nas taxas de juros. E basta eu dar dois exemplos assim rápidos, que é a Argentina e a Venezuela. E eu tenho poucas dúvidas que é essa a intenção de Donald Trump, como as suas políticas económicas podem vir a dar um resultado, podem não dar o resultado que ele pretende. A única forma que tem de fazer correções que são sempre efêmeras e que depois lá mais à frente passam uma fatura muito maior. Mas a única forma que ele tem de fazer essas correções rápidas é através das taxas de juros e da moeda. E por isso não me parece, possa existir qualquer tipo de dúvida de que há o desejo de Donald Trump retirar a independência à Reserva Federal e passar a ser um controle que ele próprio também tem. E isso, mais uma vez, insisto, temos estes exemplos e com os resultados que conhecemos e que são dramáticos. Portanto, eu fechava, e já que começaste com a questão do meu texto, é um pouco isso. Quando se fala do homem de negócios, e essa até parecia ser quase a sua única virtude, e acredito que muitos norte-americanos votaram neste tal homem de negócios, não é? Que construiu uma riqueza, enfim, esta ideia falsa, e portanto vai construir também para nós e para o país. Toda esta ideia, eu gostava que me dessem mais provas do tal homem de negócios com talento para os negócios, porque em tudo o que se mete, mesmo as tarifas lá mais à frente, nós vamos ter. A ameaça mais rápida relativamente às tarifas é a da inflação, é evidente, mas temos que dar tempo ao tempo para perceber qual é que é o efeito. Mas, quanto a mim, já há um movimento inédito, que é os Estados Unidos deixarem de ser o parceiro preferencial de muitas economias e das economias das maiores, e em que nós começamos, sobretudo agora aqui na Europa, a procurar alternativas. Até isto é um efeito a longo prazo. Portanto, aquilo que hoje se diz da dependência dos Estados Unidos, que para eles era ótimo, para nós percebe-se agora a ameaça que se concretizou, mas vai arrefecer. E, portanto, procuram-se agora outros parceiros noutros mercados. Portanto, todo este peso de Donald Trump, deste tal homem de negócios, quando é que isto vai cair? Quando é que a bigorna cai em cima desta gente toda? É que não sabemos, mas a verdade é que o homem de negócios não tem jeitinho nenhum para os negócios, o que é natural,
porque cresceu com as mesadas. Eu não tenho nada contra a riqueza de Donald Trump, mas é uma criança com 79 anos que não tem a noção de que as coisas não são sempre como ele quer. Um, e, 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 e esse peso, ele não tem o pai para lhe dar mais 100 milhões quando tem uma falência, não tem sempre o batalhão de advogados, ou ele tem, os Estados Unidos é que não, se houver uma crise. E portanto este é um homem com uma ideia do mundo, fechada em engradiamentos de mansões, que não conhece o mundo só dele, que é muito pequeno, minúsculo. As conversas que tem é em carrinhos de golfe, com pessoas que o veneram. Nós temos agora um vídeo muito recente de uma reunião na Casa Branca com toda a equipa a rasgar, a tecer os maiores elogios. Isto é um homem que com pouca cultura, procurou sempre a riqueza, nunca procurou cultura. E quando digo cultura, não digo ler livros, citar filósofos, digo a cultura, conhecer o mundo, não é? Ter mundo. Ele não tem nenhum. E portanto, as previsões eram estas, estão-se a concretizar. Talvez a única diferença que seja com uma velocidade superior àquela que seria estimada, mas os Estados Unidos caminham para um modelo económico completamente diferente, um capitalismo de Estado. Depois também há a questão autocrática, enfim, noutras vertentes, mas o caminho parece-me evidente e é, enfim, assustador. Passamos agora do plano internacional para o nacional, se mais ninguém tiver nada a dizer. Eu estava só a pensar se reuniões em carrinhos de golfe ou decisões tomadas em carrinhos de golfe eram preferidas a reuniões ou decisões tomadas noutros sítios. Ainda não consegui chegar a uma conclusão. Sendo que eu não falava só de reuniões, toda a vida de Donald Trump é em carrinhos de golfe. Como se nota, se ele fizesse aquilo a pé em vez de fazer aquilo de carrinhos de golfe, não estava. Ai, desculpem, não estava na forma física em que está. E não estávamos aqui a especular se ele está a morrer ou não. Vi há uns dias que eu acho que ele ia quebrar o recorde de dias sem jogar golfe enquanto é presidente dos Estados Unidos. Não sei se chegou a bater esse recorde ou não. Era tipo 1,5. Não, por acaso era tipo 13 ou 14 dias. Estava quase a atingir essa marca outra vez. Mas isso também, esse vídeo também para dizer que ele se calhar pode estar mesmo doente, tendo em conta que não está a ir jogar golfe. Tenho uma questão. Alguém sabe se ele é bom jogador de golfe? Ele famosamente faz imensa batota. Conta-se. É? Sabes que George Bush uma vez falou sobre isso, que disse que enquanto era presidente dos Estados Unidos nunca perdeu um único jogo, não é? Portanto, enquanto são presidentes são os melhores, porque toda a gente deixa ganhar, não é? Sim, tipo... Como é que se faz batota no golfe? É uma questão. Falhas tudo? Não, colocas outras bolas. Cada vez que uma bola vai para um buraco, um lago ou uma coisa qualquer, alguém manda uma bola para lá. No outro dia teve um vídeo que viralizou por causa disso. Mas são muito famosas essas histórias dele fazer batota. Mas mesmo quando chega ao fim do buraco, se ele tiver feito 5 pancadas e depois disser, não, eu fiz 3, quem é que lhe vai dizer que não fez 3? Sim, portanto, vai arriscar. É evidente que ele ganha sempre, não é? Mas eu tinha dúvidas porque ele não me parece ser propriamente muito bom em nada e diria que o desporto também não será o ponto forte dele. Aliás, ele dá-me a ideia de ser mesmo muito fraco. Mas pronto, desculpa, isto foi uma parte sobre... Estava aqui a pensar se ele seria bom ou não, mas eu acho que não deve ser. Podemos então passar agora para o plano nacional. Na altura que nos ouvem, os partidos já se reuniram no Parlamento. Mas pronto, esta quarta-feira vai então marcar esse regresso dos partidos ao Parlamento, não porque as férias ainda já acabaram. O Chega, JPP e Bloco de Esquerda querem uma comissão parlamentar de inquérito sobre os incêndios deste ano. Já o Partido Socialista prefere uma comissão técnica e o PSD já disse que sim aos socialistas e não à Ventura. Independentemente do mecanismo escolhido, o tema dos incêndios marca o regresso dos partidos ao Parlamento. Disse Hugo Soares esta semana: parece-me absolutamente extemporânea, parece-me absolutamente inútil, mas sobretudo completamente despropositada a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, tal qual propõe o Partido Chega. E ela é despropositada porque não serve os seus fins, mas ela é, sobretudo, despropositada porque com a dor, com o sofrimento e com o assunto sério que é, deve-se evitar fazer política partidária. E é isso que o deputado André Ventura está a querer fazer. Maria, e a ti pergunto, seguindo estas declarações do Hugo Soares, uma comissão de inquérito é um instrumento de transparência ou apenas um palco político para alguma coisa? Já vimos, claro, comissões de inquérito que
deram fruto, não é? Que foram bastante úteis para a sociedade e para o país. Mas nesta altura não parece haver assim nenhuma recente que que tenha esclarecido alguma coisa e que seja apenas mais um palco para sujar as mãos para alguns políticos. Eu acho que as comissões de inquérito se transformaram um pouco por culpa dos mídia, talvez, num palco e numa montra. É lógico que as comissões de inquérito são um instrumento muito útil e que permite ao Parlamento investigar questões e coisas e processos e casos e pronto. Portanto, eu não nego que as comissões de inquérito sejam uma ferramenta bastante útil. Agora, que nos últimos anos se tornaram numa espécie de montra e numa fomentação do espetáculo na comissão de inquérito, é verdade. E vemos sempre que vários deputados a tentar brilhar mais que o outro e a ver se faz notícia, e eu acho que é preciso lembrar que o objetivo das comissões de inquérito não é dar palco mediático aos deputados, mas sim descobrir questões ou descobrir razões ou causas de problemas do país. Dito isto, os incêndios este ano foram muito, muito graves e muito sérios. E se é certo que com as alterações climáticas o mais provável é que este impacto dos incêndios se mantenha, não é? Esta dimensão dos incêndios se mantenha e aumente quase de ano para ano. É certo que o que aconteceu este ano foi grave. Nós assistimos a isto todos os anos parece que é uma novidade. Todos os anos vemos o país arder e olhamos e parece que é sempre a primeira vez, parece que nunca aconteceu e que ninguém sabe como é que se há de prevenir. É lógico que o resto do ano, os incêndios não podem ser vistos só no verão, e o resto do ano tem que ser usado para limpar os terrenos, para formar os profissionais, para formar as populações. Há muito trabalho que pode ser feito durante o ano de prevenção e de mitigação das consequências do incêndio e que não está a ser. E eu acho que o governo tem que olhar de uma forma muito séria. Não sei se será numa comissão de inquérito ou não, mas acho que o governo tem que olhar de uma forma muito séria e muito focada e tem que olhar para este assunto com a importância que ele tem, que é muita. Ardeu muito terreno, morreram várias pessoas, ficaram várias casas destruídas, pessoas perderam uma vida inteira, ou a vida material inteira nos fogos, mais uma vez, e dói, é triste, é angustiante, e acima de tudo não se percebe como é que todos os anos a história se repete, sempre pior, e como é que durante o resto do ano que existe, não é? Portanto, há 2 meses em que o país arde, o que significa que há mais 10 em que à partida as coisas estão mais controladas, e não se percebe como é que durante esses 10 meses não há um trabalho de prevenção e de mitigação muito maior para evitar que quando se chegar ao verão estes cenários dantescos se voltem a repetir e que as pessoas percam novamente tudo, que percamos novamente 3% da área do país para os incêndios. E, portanto, acho que este assunto deve ser olhado com muita seriedade. Não tenho a certeza se numa comissão de inquérito ou não, mas algo tem que ser feito e algo tem que mudar, certamente. José Pedro, o que é que podemos esperar de uma comissão técnica também? Mais rigor ou menos escrutínio público? Sendo que o assunto pode ser investigado, não é? Mas sabemos que uma comissão técnica demora tempo e depois quase já nunca é do interesse dos órgãos de comunicação social publicar esses resultados, ou tem pouco buzz, digamos. Pois, a Comissão Técnica Independente, eu nem posso ouvir falar nisso. É algo que até me dá aqui alguma urticária. Vamos lá ver. Nós temos, nesta questão, portanto, temos de ter a noção de que este problema no futuro vai agravar-se com as questões climáticas, que são evidentes. Portanto, estas épocas de incêndios serão mais sérias, mais graves.
E, portanto, ainda é preciso uma resposta mais eficaz, mais eficaz. Eficaz, porque não temos tido sequer eficaz, quanto mais eficaz. Portanto, é um problema, é um desígnio nacional, não é? Enfrentar isto. O que assistimos é, enquanto a terra arde, não se pode discutir nada, porque aparecem os governantes com a cara fechada a dizer que as pessoas estão, que agora é a hora do combate, disse isto o Primeiro-Ministro, né, enquanto estava numa festa, curiosamente. Não queria estar a falar sobre o assunto porque ainda estávamos em guerra. Portanto, não podemos falar, ninguém pode falar, porque quem falar está a atacar os bombeiros e o combate, tudo isso. Quando a situação acalma, não podemos falar agora. Porquê? Porque vamos esperar por uma comissão técnica independente. Por amor de Deus, isto é que é o fim da macacada, é que não há pachorra. Tudo isto são manobras para não se discutir. E eu aqui tenho que dizer, lamento imenso, aqui tenho que dizer que o Chega tem toda a razão. Não com os argumentos que dá, porque o populismo está ali presente em tudo, como é evidente, mas na necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito para fiscalizar a ação do governo, neste caso, é por demais evidente a sua necessidade. Não queremos agora 2-3 meses técnicos. Eu lembro, no tempo do Dr. António Costa, era o Xavier, o engenheiro, penso que é engenheiro, Xavier Viegas, que é um especialista, e os especialistas são muito importantes e devemos ouvi-los. Só que esta ideia das comissões técnicas independentes é para calar toda a gente. E estamos em novembro, dezembro, a sair uma comissão técnica independente que ninguém liga. Não, nem digo a opinião pública, porque lamento imenso, mas o José Pedro, eu não tenho nada que avaliar o relatório de uma comissão técnica independente e daí tirar conclusões. Mas o próprio governo, os próprios políticos ignoram. Já estão noutra. Na altura estão noutra. E é isso a que assistimos. Portanto, é um silenciamento permanente, quer dizer, não se pode discutir. E agora o Hugo Soares vem com a história do sofrimento das pessoas, por amor de Deus. Quer dizer, o desrespeito pelo sofrimento desta gente toda, deste ano e dos anos passados, é não prevenir para o futuro, avaliando o que se fez agora, se fez bem, se fez mal. E irrita-me isto bastante. E aí eu não tenho problemas nenhum em dizer que o Chega, quando tem esta intervenção, insisto, lamento os argumentos populistas, mas quando tem esta intervenção de querer chamar toda a gente ao Parlamento, os tais técnicos, mas eu ouvi-los de viva voz. E os governantes. Então o que é que foi feito afinal? A ministra tomou as decisões certas. E depois também uma discussão mais ampla, porque claro que isto é um problema muito maior. Eu falava há pouco da questão climática, temos a questão da gestão da floresta, estamos no bom caminho, não estamos. Quer dizer, a necessidade de discutir isto é imediata. Não podemos perder tempo. Deixem-se lá dos sofrimentos das pessoas. Como digo, o respeito por este sofrimento é falarmos disto, abertamente. E portanto temos mais de um governo, porque o governo anterior fez exatamente o mesmo, atenção, temos mais de um governo que durante a época de incêndios não se pode falar, depois da época de incêndios não se pode falar porque agora estão os técnicos a estudar isto tudo. Quantas vezes já estudamos? Quer dizer, não fazemos mais nada se não estudar. E aquilo a que se assiste é permanentemente uma ineficácia total neste combate. Aviões sem contratos, sem manutenção, quer dizer, os responsáveis pela proteção civil, os autarcas no terreno, a queixar-se, quer dizer, eu tenho que, de alguma forma, tenho que respeitar a opinião deles, não é? Isto é tudo uma cabala política, portanto, querem destruir o governo e, portanto, vêm para as televisões dizer que não há coordenação. Não, se eles dizem, e se são tantos a dizer, a minha única conclusão lógica é que, de facto, há descoordenação. E, portanto, tudo isto tem que ser falado imediatamente agora e discutido. Ouvindo os técnicos, sim, e ouvindo os responsáveis. Quem teve agora o poder de decisão neste período de incêndios, neste combate, tem que ir falar, tem que explicar o que fez, o que não fez, para nós vermos. E, portanto, não quer comissão técnica independente nenhuma, isto não é... Quer ouvir os técnicos, sim, mas não é lá no silêncio dos gabinetes para relatórios em dezembro, que ninguém vai ver, e como digo, quando digo ninguém, são os responsáveis políticos. Defendo, sim, que se discuta o mais rapidamente possível, com urgência, o que se passou e tirar daí conclusões. Foi bem feito? Não foi? E pensar já na próxima época. Portanto, é só a única coisa que eu consigo dizer sobre isto. É que tem que apoiar. E o PS anula-se. Eu sei que o Chega termino com isto, eu sei que o Chega tem a vantagem de nunca ter governado, não tem telhados de vidro. Estou muito curioso com a apresentação que eu penso que é no dia 18 de setembro do tal Governo Sombra. Quer ver quem é que é o Ministro da Administração Interna do Chega, o Ministro da Administração Interna Sombra, e quero muito ouvir o que ele tem a dizer sobre isto tudo. Mas o Chega não tem lastro. O PS tem lastro. Vem de uma época de um governo que também teve episódios de incêndios muito graves. Mas o PS anula-se, desaparece completamente da circulação. E apesar da sua responsabilidade no passado, tinha que ter uma intervenção agora muito mais firme.
E está ali com medo, com receio, lá está, por causa dos tais telhados de vidro, e tal, pois vamos aqui ouvir, vamos esperar, vamos aguardar, não tem uma posição de firmeza. E a única posição de firmeza que nós vemos é do lado do projeto populista. Isto é lamentável. Mas, como digo, como defendo também essa necessidade de se discutir e de discutir imediatamente, que seja por via do pedido feito pelo populista. Não quer saber. Acha que se tem de facto discutir e é agora. Johnny, mais uma vez estamos a discutir a forma e não o conteúdo. Não sendo só nós, o país em si. O que é que interessa aqui? Interessa mesmo a fórmula escolhida? Não, sendo que o José Pedro tem uma solução fácil para o seu problema, que é apoiar a proposta dos Juntos pelo Povo, não é? Que eu acho que neste momento da nossa democracia é sempre o caminho mais fácil, e escusa-se de estar a dar razão a Chega, porque diz só, pronto, eu estou com o que os Juntos pelo Povo quer, e em princípio o que os Juntos pelo Povo quer é o melhor para o povo, para já porque está no nome, e depois porque tem mostrado uma sensatez assinalável de quem quer, como princípio, estar equidistante de estupidezes da esquerda e da direita. Eu sou a favor dessa postura no geral. Agora, quanto ao tema dos incêndios, não vou fingir que sou um especialista. De facto, preocupam-me estatísticas que dizem que Portugal está com os piores níveis, alguns dos piores níveis de preparação da Europa. Ou seja, as estatísticas comparativas obviamente que me preocupam, mas que eu acho que quem percebe do assunto deve discutir o assunto sem dúvida. Que eu vou discutir, não vou de certeza, porque eu é que não percebo nada. Já vi umas propostas giras que gostava que alguém me explicasse se fazem sentido ou não, como por exemplo repensar um bocadinho o planeamento, o ordenamento do território do nosso interior, e não falo só de reforma da floresta, também quando ardem casas em sítios muito inóspitos e muito separados dos outros, se calhar tentar concentrá-las depois um bocadinho, que é para tornar o combate mais fácil. Há aí umas coisas interessantes a aparecer que eu achei graça, mas lá está, eu não percebo nada deste assunto. Não sei quanto é que as alterações climáticas influenciam aqui, não sei quanto é que os tipos de árvore influenciam aqui, não sou mesmo a pessoa certa para estar a responder sobre isto. Agora, acho de facto que alguém há de ser e que isto se pode discutir. Também tenho a certeza que a discussão mais técnica ou menos técnica, se for realmente sobre incêndios, ninguém vai ver. Portanto, também interessará relativamente pouco. Este assunto eu acho que só se resolve, ou não se vai resolver, ou só se resolve quando se puserem as preocupações políticas do imediato atrás do interesse nacional desta questão, porque o que eu acho é estes sítios não têm votos, as pessoas não têm voz e por isso revoltadas muitas delas votam no Chega, e portanto não são ouvidos a nível nacional, e ninguém ouve uma coisa chata sobre como é que se pode prevenir incêndios. Mesmo as pessoas, depois tiverem de ser obrigadas a soluções chatas, também não vão querer, vão preferir manter as coisas mais ou menos como elas estão, e isto vai continuar tudo mais ou menos na mesma. Enquanto neste país não se governar a pensar um bocadinho a médio prazo e menos no como é que eu vou ganhar o máximo de votos na próxima eleição, vai continuar só a canalizar-se todo o dinheiro que nós temos para pensionistas, eventualmente faz-se um ou outro autocarro a fingir que é 1 metro, e deixam-se estas coisas nos sítios em que não há votos mais ou menos ignorados, e segue a marcha, porque as pessoas também querem saber de pouco mais do que o seu umbigo. Acho que isto é uma coisa muito mais estrutural do que o tema dos incêndios. É uma coisa sobre a nossa política não responder aos problemas porque não tem um sistema de incentivos para o fazer e ninguém tem exigência com os políticos para o fazer. E é por sermos tão pouco exigentes com os políticos que as duas maiores forças parlamentares são uma liderada por um senhor que não tem condições para exercer cargos públicos dadas as suspeitas que tem sobre si, e outra liderada por um senhor que não tem convicções para exercer cargos públicos porque já teve 37 nos últimos 10 anos, completamente antagónicas entre elas. Portanto, acho só que temos a política deprimente que merecemos. Alguém quer acrescentar algum comentário? Só dizer muito rapidamente uma coisa, porque eu percebo o que o João estava a dizer sobre os Juntos pelo Povo, mas há aqui uma questão, e a posição dos Juntos pelo Povo tem sido nesta matéria tem sido elogiável. Agora há uma questão, um partido
com um deputado único, e já nem falo do peso eleitoral, não é? Que oxalá venha a crescer. Podemos ter esse debate noutra altura, mas não tem a capacidade, não tem massa crítica para fazer o que é que seja. A minha referência ao Chega é uma, é que consegue levar a cabo a Comissão Parlamentar de Inquérito, coisa que Filipe Sousa, por melhores que sejam as suas intenções, não tem essa capacidade. Portanto, o meu elogio não é apenas ao Chega e não ao JPP, é que no plano de quem pode fazer alguma coisa, e o Chega pode, tem esse poder em termos de representação parlamentar, acho bem que o faça. Juntando-se o JPP e outros, com certeza, obviamente que isto ainda é melhor, e até porque há uma razão muito simples, que é na própria Comissão Parlamentar de Inquérito vão valorizá-la com um inquérito que seja, enfim, decente, se quisermos, e que não procure apenas o soundbite no noticiário, que não vá com as questões apenas dos incendiários. Sei que a questão dos incendiários ou da justiça sobre isso também tem que ser um tema, não podemos criar tabus, mas, portanto, apoio com certeza JPP. Agora, sabemos bem que um deputado único não tem qualquer tipo de poder nesta matéria no Parlamento. E o único partido, por isso é que eu falei do Chega e do PS, porque o Chega foi o único que chegou à frente e disse: não, vamos mesmo para este inquérito parlamentar. Era esse o meu ponto. Vamos então agora mandar pessoas a um sítio. Vai, mas é pró. Maria Escaja de volta, portanto a sua lista deve estar bem fresquinha. Maria Escaja de volta e tenho 3 sítios para mandar as pessoas. Boa. Então tenho, esta quinta-feira, dia 28, os Bateu Matou tocam na Praia das Maçãs. Os Bateu Matou dão um espetáculo que vale mesmo a pena ver. A última vez que os vi foi para aí há 3 semanas, em Caxias. E eu não danço e passei 1 hora inteira a dançar. Portanto, vale mesmo a pena. Esta quinta estou na Praia das Maçãs, e eu conto estar lá também. Depois tenho a recomendar o Festival F no Algarve, em Faro, que será na próxima semana, é quinta, sexta, sábado e domingo. Também no próximo fim de semana é a Festa do Avante. E o que é que eu tinha? Para quem gosta de solha, no próximo fim de semana também há a Festa da Solha numa terra muito perto de Vilar de Mouros, cujo nome eu agora não me lembro, mas para quem gosta de solha é pesquisável na internet, a Festa da Solha. Parece o José Pedro. Já roubaste um assunto ao Zé Pedro, de certeza. Roubei. Desculpa, Zé Pedro. Zé Pedro, seguimos para ti? Muito bem, e eu não me deixo ficar, até porque a próxima sugestão é de facto gastronómica e que me chegou gentilmente, como é costume, através de um ouvinte, e é mandar as pessoas ao Festival da Sopa da Pedra em Almeirim, que arranca hoje, creio eu, dia 27 de agosto e vai até dia 31. Portanto, imperdível. E já agora naquela região de Almeirim recomendo também o restaurante do meu amigo Alexandre, o Cisco. Mas para agora o Festival da Sopa da Pedra. Depois outro festival que junta gastronomia, música e eu sei lá mais o que é o Chefs on Fire em Cascais, que é no dia 20 e 21 de setembro. Esta edição está maior porque é noutra zona da cidade, já não é na Fiartil, é no Parque Marchal Carmona, mas vai na 7ª edição. Eu estive... É verdade. Vais lá estar? Sabes que eu no ano passado só soube que ia lá estar 1 hora antes de chegar, portanto, não sei, é possível. Eu sabes que eu às vezes apareço nos sítios, materialismo. Exato. Oxalá sim. E por fim, uma recomendação no Instagram. Isto é curioso, mas comecei a encontrar algumas contas, finalmente, com algum interesse. Não são só estes corpos maravilhosos esculpidos nos areais e os sítios paradisíacos onde as pessoas se encontram, mas há uma nova onda de contas. Neste caso vou falar do José Sarney, o ex-presidente do Brasil. Com certeza que eu já não sei quantos anos ele tem, mas 90 e muitos, portanto com certeza que não foi da lavra dele, mas uma equipa que se juntou e que está a criar um Instagram do zero, onde conta a história, os primeiros reels ou vídeos, enfim, não sei o que é de chamar aquilo, são sobre a transição da ditadura militar para do José Sarney, que foi o primeiro presidente do Brasil dessa era, por um acontecimento imprevisível, não é? Que foi a doença do candidato eleito na altura.
E portanto, é muito interessante porque é contar estas histórias na primeira pessoa. São conteúdos, uma pessoa está cansada de sempre as mesmas coisas nas redes sociais e de repente uma pessoa, olha, isto é muito interessante. E oxalá haja mais, não é? Oxalá consigamos ter figuras históricas a contar quase uma biografia em direto e na primeira pessoa. Gostei bastante. Portanto, o Instagram do José Sarney vale a pena visitar e a partir dele procurar mais do género. João Maria Joné, as suas sugestões. As minhas sugestões, apesar do seu modelo de financiamento opaco ao qual eu me oponho, vou deslocar mais festas do mar porque sou um candidato autárquico e portanto quem quiser ir pagar-me uma bebida alcoólica, até para dificultar a minha campanha, quem sabe, para tentar Para minar. pronto, outras coisas, pode encontrar-me nas festas do mar que começam amanhã em Cascais. O que é que eu tenho mais? Nada, se alguém tiver um bilhete para o clássico, também agradeço. Que O desespero. eu não sou milionário e não tenho um Lion Seat. Tive que gastar o meu dinheiro em outdoors de maneiras que se alguém tiver um bilhete para o clássico, eu agradeço isso. Também era uma recomendação cultural desta semana, é ver o Sporting contra o Porto. Desculpem, já que falamos de festas do mar, quero recomendar que se juntem, no caso a mim e a João Maria Joné, no concerto de Capitão Fausto no sábado, que eu imagino que vais ver, certo, Joné? Não, porque espero eu que porque não. é o dia não do clássico. Sim. Pronto, então isto é assim, todos os dias tem o Joné, no dia em que não tem o Joné tem-me a mim, podem escolher. E também... Sim, mas por acaso é um bom dia, tenho pena de não Pode ser ir se pode for ser o que ninguém te caso. arranje bilhete para o clássico. Ainda sobre festas, lembrar que este fim de semana também estão a decorrer, esta semana aliás, as festas de Corroios. E pronto, e agora sim, é tudo o que eu tenho. Nesse caso posso fazer mais uma Ok. recomendação gastronómica que também liga com o Oh clássico. meu Deus, É rápido. estamos chitadíssimos hoje. Não é às relotes. Agora lembrei-me, porque falámos do clássico, temos aqui também uma necessidade de fazer recomendações gastronómicas, portanto encontramos nas relotes a partir das 18 horas. É uma boa recomendação ou não? Tens que dizer qual é que é a tua. Podemos encontrar-nos ali na zona do Mega Bar, para esse lado, para o lado do hotel do Harrison's, portanto... É a melhor relógio. Sim, por aí, pela zona do Mega Bar encontramos. Eu vou só fazer uma sugestão, uma recomendação final. Um livro que acabei de ler ontem, que é Virginia Woolf, Um Quarto Só Seu. Um ensaio baseado em conferências que a própria deu em 1928 sobre o lugar da mulher na escrita fictícia. É muito bom, é curtinho, ótima leitura de verão, mas também de outono, de inverno e primavera. Portanto, podem lê-lo como quiserem. Obrigada por nos ouvirem. Em princípio, a próxima sessão que teremos, vamos estar, lá está, Ai meu Deus. com as pronto. cuspidadas uns dos outros. E Já beijinhos. chega. Até para a semana. Já chega. Era só para Até terminar para a assim. Até para a semana! 1, 2, 3 e. No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o